Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora Elvira Barreto, ela que é vice-coordenadora do Grupo Temático Mulher e Cidadania da Universidade Federal de Alagoas. E está falando, claro, sobre o 8 de março, sobre as lutas das mulheres, sobre as ações, seja de governo, seja de entidades não governamentais, enfim, tudo que conduz para garantir os direitos democráticos das mulheres na sociedade contemporânea. Professora, essa ideia já, digamos assim, consolidada da universidade está aliada aos movimentos populares, às entidades representativas e, com relação às mulheres, não fugiu a essa regra. Teve este ano um componente, digamos assim, mais acentuado, melhor dizendo. O que se deve a esse engajamento maior da universidade nas questões de gênero? Olha, tem a ver com todo um processo, né, de uma conjuntura, de uma produção acadêmica nacional. Desde a década de 80, isso tem uma relação direta, porque os grupos existem e tal, mas particularmente atual, aqui nessa gestão, o que é como se brindasse a nós que trabalhamos com essa área de gênero, diversidade, direitos humanos, enfim, das opressões, das lutas sociais. É uma gestão que abraça, é uma gestão, por exemplo, que temos o prazer de ser convidadas, nós pesquisadores da área que eu mencionei, para fazer a recepção dos professores que ingressam na UFAL, para entender o que é a questão étnico-racial, a questão de gênero, a questão da diversidade cultural, a questão dos direitos humanos, tem discussões sobre ética, além da funcionalidade da própria universidade, eu dou o exemplo. Então, nada mais do que óbvio, nesse 8 de março, né, a gestão, ela é uma gestão itinerante, ou quer dizer, a reitoria itinerante, se junta aos movimentos sociais, desce à Praça Sinimbu e, vamos dizer assim, fortalece essa luta e fortalece a legitimidade, essa ponte de universidade e sociedade. Nós, da Faculdade de Serviço Social, particularmente, junto, por exemplo, que tem lá abriga 2 grupos de pesquisa na área de gênero feminista, a professora Andréa Pacheco e, no caso, nós do grupo Núcleo Temático Mulher e Cidadania e o grupo de pesquisa Gênero, Diversidade e Direitos Humanos. Estivemos, por exemplo, participando, que houve o lançamento do comitê, a professora Andréa particularmente se dedicou, vamos dizer, com mais afinco desse comitê da violência contra a mulher e homofobia e de violência por questões étnico-raciais. É um comitê que foi instalado no dia 6 de março, que é um marco, né, que é abraçado pela gestão, porque ali vai ser um fórum de denúncias, que a UFAL assume junto com a sociedade, para que não fique solto, que as lacunas, não é a UFAL assumindo as lacunas do Estado e do município, mas é somando, vamos dizer, isso que a gente está primando, sabe? Na luta pela igualdade de gênero, de raça e social, um comitê como este tem um papel importantíssimo a desempenhar no sentido de formular também políticas, não é? Que podem ser entendidas pelo poder público e abraçadas também. E nesse entendimento, porque o locus da educação, vamos dizer, do ensino, seja do fundamental, médio, superior, essa cultura machista que a gente falava anteriormente, ela transversaliza a relação professor-aluna. Tem assédio sexual, existe tipos de violência das mais diversas por nós sermos mulheres. Então, são questões que vai tratar de aspectos internos da universidade, mas também recebe, através dos grupos que vamos estar lá junto. Isso realmente é um ganho
E vamos dizer, é um somar. Eu acho que a filosofia dessa 8 de março, o verbo é somar, sabe? Pois é, a gente não pode negar a preocupação que esse cenário coloca na atualidade, quando somos mais de 50% da população, e não é de agora, é de há muito, e não se consegue estabelecer, pelo menos, essa igualdade que se deseja, não é, para os espaços serem ocupados tanto no mundo do trabalho, como no mundo político, como em todas as áreas, verifica-se isso, inclusive na questão remuneratória das mulheres, né? É um grande desafio, né? A pesquisa do IPEA, que a gente teve acesso, né? Ela 105 confirma. milhões de mulheres contra 98,5 milhões de homens, não é? Exatamente, e hoje chegamos a um patamar de 45% de mulheres chefes de família. Exatamente. E ganhando menos. Para o desempenho da mesma função. E usando com mais qualidade o dinheiro, né? Porque já tem pesquisas que demonstram que é usar com mais qualidade do ponto de vista do desenvolvimento social, com uma racionalidade que é mais compartilhada e que o entorno cresce quando a mulher é mais bem remunerada, se gasta menos com saúde, se gasta menos com problemas de violência em trânsito e etc. Eu também sou contra, assim, desses dois polos, ou de sacralizar a mulher ou de vitimar. Mas são dados reais, ou seja, não se defende que a mulher ganhe mais do que o homem. O que a gente defende é justiça, de igualdade. Ainda que ela também, pela pesquisa do IPEA, esteja colocada como que ela tem mais estudos, tempo de estudos que os homens, né, aí em geral. Veja bem, tem mais tempo de estudo, ganha menos, e a tripla jornada de trabalho, apesar dos anos de estudos, e até ter aumentado um pouco o seu patamar financeiro, não chega a se igualar aos homens, o uso do seu tempo nos trabalhos domésticos chega a 90%. Isso indica exploração, isso indica que essa reforma da Previdência ela é injusta. Atinge as mulheres em E cheio, é uma forma de punir nossas conquistas, porque ainda não chegamos em condições iguais. Portanto, nosso tempo de trabalho, para manter uma família, ele precisa ser reconhecido e valorizado, que foi essa conquista que a gente teve, conquista trabalhista. E agora, por uma questão irracional, porque ainda não chegamos, o IPEA dá suporte para entender que não é justo essa reforma. Agora a mulher está igual ao homem, não está, em nenhum aspecto, em condições. Nós temos condições de estar, se a sociedade colocar condições para estarmos. Porque com todas as diversidades, chegamos onde chegamos, imagine quanto a sociedade ganhará se homens e mulheres tiverem condições sociais iguais de desenvolvimento. Todos teremos a ganhar. Então, é um desafio, não é? Chegarmos e as mulheres, em geral, estão conseguindo ter esse alcance sobre o quanto nociva é a reforma da Previdência, sobretudo para as mulheres que estão no mercado de trabalho? Pouco a pouco, né? Porque o debate só está começando. E o 8 de março, ele traz essa bandeira exatamente para... como também tenhamos oportunidade de oferecer informações, conteúdos para conhecermos melhor o processo. Sobre a questão da informação, a partir da idade mais tenra é que se tem a necessidade de mostrar esse caminho da igualdade para seres humanos, sejam eles homens ou mulheres, não é, professora? Esse é a esperança, a utopia, quer dizer, sem medos, que desde criança ninguém se sinta ameaçado ou ameaçada, porque demonstra mais, vamos dizer, sensibilidade ou menos sensibilidade, independente do sexo. Ajudando meninas e meninos a construírem opiniões de uma forma mais livre, digamos assim. Mais livre. Eu agora estou com a bandeira, esse diálogo modernidade e pós-modernidade, né? Vamos chegar a radicalizar a modernidade. Ou seja, essa bandeira, liberdade, igualdade e fraternidade, enquanto princípio para nortear
vamos dizer, nossas frentes, né? Até no cotidiano. Mas esse exercício da liberdade, que é um pouco isso que a gente... Que é o... Nós somos limitados, tudo bem, mas como vamos fazer... O que vamos fazer desse... O corpo nos limita de alguma forma, mas não que ele seja motivo para justificar desigualdades. Como fazer, de fato, uma transformação, digamos assim, nas relações entre as diferenças? Como a senhora vê? É a bandeira da diversidade e uma educação para a vida. É algo que também vem me inquietando há 3 anos, né, particularmente nesse campo, né? Qual é as nossas possibilidades num milênio que nos denuncia tanta barbárie? Essa era a pergunta, né? E eu desemboquei nessa questão da violência, para além da questão da mulher, gênero para além da questão da mulher, para uma questão de humanidade. E a educação, um locus privilegiado, quando falo em educação não só formal, né? Educação em que a família toda se engaje também. Que se engaje, que seja protegida, Exatamente. porque se falam numa família como se existisse caída do céu, pronta e acabada para ajudar as crianças a se educarem. E a gente é mãe e pai, sabe? Ou quem não é também tem outras gerações de convívio. Hoje, até a correria impõe... Com certeza. Impõe que não só os pais sejam responsáveis pelo desenvolvimento de uma criança. Os avós, os tios, tias, enfim, família ampliada. Exatamente. Sabe? Dividindo responsabilidade de uma forma carinhosa, digamos assim. Tendo a oportunidade de fazê-lo. Exato. Porque quando a gente discute um pouco, eu falei sobre o poder patriarcal, quando a gente trabalha a família ampliada, nesse sentido dos vínculos afetivos amorosos, a gente vai favorecer a ruptura dessa lógica patriarcal de poder. Certamente. Quer dizer, a gente sempre discute a possibilidade também, não só como, vamos dizer, o homem precisa ser menos violento, mas como uma oportunidade de ver que há caminhos para isso. Porque já existem exemplos. E outro aspecto da pergunta que você faz sobre que possibilidades se tem, né, de enfrentar esse contexto como um todo, né, de violência, discriminação, etc., é algo que vem agora em 2017 muito forte, é um diálogo com a juventude, com suas linguagens. Linguagens no corpo, linguagem midiática, seus recursos para nos ajudar a estabelecer uma comunicação ética com jovens que há um fosso entre gerações, há um fosso. Então, Isso é real, eu penso que esse é um caminho revolucionário. Compreender rompendo essa lógica de poder patriarcal, que às vezes se tem saudade, que não deu certo, e trazer o que é que o jovem está nos denunciando. Tanto o jovem que está morrendo na periferia, negros, morrendo nas suas comunidades vulneráveis, sabe? Porque seja pela droga ou pela violência, ou seja, porque às vezes maqueia a raiz disso aí. Sabe, que é da educação, que é uma linguagem que não tem ressonância na sociedade, que não dá lugar, não oferece o lugar para que, vamos dizer, onde é que está o reconhecimento desse sujeito que nasce, a família está ali lutando mesmo, e bem, enfim. É por aí. Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já voltamos com a temática da mulher com a professora Elvira Barreto. Já.